No vídeo de hoje vamos fazer uma manutenção preventiva, fazer uma revisão aqui das peças, trocar o que for necessário, porque essa bicicleta é para pedais longos e a pior coisa é ela quebrar num pedal desse, né? Longe de casa, não há mais de uma semana e nem milhas e milhas, mas distante de casa. E a primeira coisa é começar pela buzina. Esperar o sol baixar mais e fazendo a revisão. Bora pro vídeo. Alô, amigos do pedal, amigos do canal, sejam bem-vindos. Continuando aqui a revisão preventiva da bicicleta. Essa é um acessório, então, mas precisa, ó, até que no ambiente fechado igual eu estou aqui, tem o barulho alto, mas em campo aberto, né, na rua, numa calçada, serve para avisar um pedestre. Mas eu sempre uso a buzina mais para avisar os motoristas desatentos, para dar um sinal que eu estou ou do lado, ou estou chegando, ou estou passando. Vamos colocar uma bateria, porque aqui são então, quando você vai sair é sempre bom dar uma conferida se tiver com bateria, porque pode ser que esteja sem carga. Olha a diferença. Na embalagem, quando eu comprei, diz que é 80 decibéis. Eu não tenho nenhum medidor aqui, senão eu vou fazer um teste, mas é bem alto. No trânsito você consegue ser ouvido, sim. A não ser que o motorista esteja com o ouvido fechado, ouvindo o som, conversando alto dentro do carro, aí talvez não te ouça, mas em condições normais, com essa buzina aqui você consegue ser notado e depois visto. E ela tem dois modos aqui, ó. Você aperta aqui. Tem o... Então essa é a primeira parte. Agora vamos para a bicicleta. Tem muito serviço para fazer. Então, amigos do pedal, vamos aqui continuar com a parte da revisão preventiva, para fazer uma manutenção. O melhor que nós podemos fazer com aquilo que nós temos, é aquilo que eu sempre digo, né? Primeira coisa, eu vou medir aqui a corrente, saber o desgaste dela, como é que tá, já que se trata de uma corrente que não é nova. A corrente já foi bem usada, já teve até que ela está quase no desgaste para essa peça aqui entrar, ó. Não entrou ainda. Ela não entrou, então está dentro do prazo de validade. E a emenda que eu fiz foi essa aqui, ó. Essa corrente tinha quebrado, eu emendei, mas serviço bem feito. Não condena, no caso, a corrente, né? Graças a Deus fiz bem feito, sem problema nenhum. Quando trocar vai ser por causa do desgaste, assim eu espero. E eu vou desmontar aqui a roda, porque ela está com uma folga, pouca coisa. Aí eu tenho que saber a causa dessa folga, vou dar uma olhada nos rolamentos. E não sei se eu vou conseguir fazer essa revisão hoje, porque essa bicicleta aqui não fui eu que montei. A única coisa que eu fiz nela foi depois trocar o cubo, né? Depois dela montada, eu troquei o cubo, que era da Shimano, e eu coloquei Novatec e enraiei. Que é um serviço bem difícil, eu demoro muito para enraiar uma roda, depois alinhar. Isso é coisa para profissional, e eu não sou profissional. Eu só faço a você mesmo, mas consigo fazer. Aí eu troquei o cubo, porque era Shimano, que era de esfera, e eu coloquei esse Novatec, que ele é de rolamento. Para mim é uma troca melhor. Troquei os dois, né, dianteiro e traseiro. Mas assim, manutenção de sacar, rolamento, nesse cubo aqui eu nunca fiz. E aqui é cassete, não é catraca. Então é um procedimento diferente do que o que eu estou acostumado. Aí vamos ver como é que é. O fluido de freio já foi trocado, que tem vídeo aí no canal. O fluido, aquele óleo total, que é usado nos carros da Citroën, eu usei aqui, sem problemas, então é um fluido de freio novo. Pastilha de freio traseiro eu troquei recentemente.
a dianteira não. E a traseira é semimetálica e a dianteira é de resina. A diferença da semimetálica é que ela não faz muito barulho quando está freando e ela dura mais, só que ela agride mais o disco. A de resina não faz barulho também, só que ela gasta mais rápido, não agride o disco, né? Ela é de resina. E tem a metálica. A metálica para mim não compensa, porque ela não gasta quase nada, agride muito o disco e faz muito barulho na frenagem. Aqui é metálica, então eu não uso. Então para mim o ideal é meio termo, nem resina nem metálica, é semi-metálica, ok? Então vamos lá, vamos desmontar a roda. Vamos aqui, vamos ver esse pouquinho aqui. Então aqui, pessoal, nós tiramos o travamento do eixo, e aqui é o guarda-pó que já caiu, que fica desse lado aqui oposto. É um guarda-pó, fica aqui sobre o rolamento, que agora está à vista, e do outro lado vamos tirar aqui o eixo que não está muito apertado. Possa ser esse o motivo da folga. Quando eu montar eu vou ter certeza. E aqui eu tenho o eixo. E aqui, tirado essa trava do eixo, que é rosqueada, nós temos o cassete, que ele sai facilmente e já com free hub. O cassete e o free hub é uma peça única aqui. Claro que tem como desmontar, né? Não tem como ser um free hub montado com o cassete. Tem como desmontar. E eu vou ter que abrir essa peça aqui para ter acesso ao rolamento que está aqui dentro. Aí provavelmente o cassete vai ficar separado do free hub. O cubo Novatec é diferente, meu. Ele tem rolamentos aqui pro cassete. Agora que eu estou entendendo o funcionamento. Aqui tem rolamentos independentes aqui pro cassete. Eu já percebi que tem rolamento aqui. E tem o rolamento do eixo, que fica aqui. O rolamento do cubo tá aqui dentro. Então é diferente. Eu me lembro quando eu comprei, falava-se 4 rolamentos. Então são 2 aqui pro cassete e 2 aqui pro cubo. O que torna ele um pouco mais reforçado, né? E o clique dele é bastante alto quando está rodando, por isso, ó, bastante pressão na mola. Pega aqui nessas engrenagens ali, ó, faz o clique. Quando eu montar eu vou colocar um pouco de graxa, o clique acho que vai diminuir mais o barulho, acredito eu. Mas aqui nos rolamentos do cassete eu não vou mexer. Esse aqui é muito mais difícil de dar problema, né? Eu vou dar uma olhada nesse aqui do cubo. Uma das coisas que eu fiz foi limpar o cassete. Tirei a graxa aqui, passei um pincel com óleo diesel. Aqui dentro eu não tive muito acesso, que eu vou ter que tirar aqui ainda. E talvez muita coisa eu deixe de gravar, porque eu não tenho experiência nesse tipo de manutenção. E não quero correr o risco de passar um fundamento errado para vocês. Passar uma forma errada de fazer, porque eu preciso ter mais experiência aqui para eu poder gravar um vídeo igual eu gravo quando é na outra bicicleta, que a outra é mais simples, eu tenho mais experiência. Essa aqui não que eu não seja capaz de fazer, talvez precise das ferramentas corretas, que talvez eu não tenha, mas eu vou ver o que eu consigo fazer da forma correta e ir passando para vocês. Então galera, o sistema aqui como é diferente, né? Essa ferramenta não serve só para tirar pedal da bicicleta, essa boca 15, viu? Talvez serve para isso, ó. Porque eu preciso segurar para entrar com a ferramenta, que eu já dei uma afrouxada aqui porque não teria como gravar. Não é a ferramenta ideal, certo? Seria uma chave inglesa ou uma chave quadrada que eu não tenho, que vai aqui. Então aquilo que eu digo, faça o que você pode com aquilo que você tem.
eu tenho isso. Deu certo, ó. Eu entrei aqui, frouxei, segurei aqui, né? Porque você tem que fazer sentido anti-horário, porque sentido horário é aperto e o desaperto é no sentido anti-horário. Aí eu usei e já tive acesso aqui a folgar a tampa, que vai liberar o cassete do FreeHub. Então tudo tem que ter ferramenta. Se você não tiver ferramenta, não adianta, você não vai conseguir resolver as coisas, né? Porque a ferramenta é a base para você começar a solução do problema. Ele sai inteiro melhor, que eu não quero que o FreeHub saia junto. Vamos ver. Mas saiu de novo o FreeHub. O FreeHub está saindo aqui, ó. Pronto. Tive acesso ao FreeHub. E ele tem rolamento independente, como eu disse, ó. Aqui está o cassete. Ainda, viu? Rolamento não, é esfera. Shimano é esfera. Ele aqui tem rolamentos, ó. E pelo que eu sei, o rolamento aqui é o mesmo que usa no cubo, tanto traseiro como dianteiro. Os 6 rolamentos que tem nessa bicicleta são do mesmo tamanho. Então, como eu já disse, o FreeHub tem 2 rolamentos. Esse aqui externo tem um espaçador no meio e um outro rolamento aqui interno. E aí, como você sabe se tanto os dentes da catraca funciona com o mesmo princípio, ó. Tem uns que chamam isso aqui de martelinho, outros chamam de batente, não sei o nome que vocês conhecem. Eu conheço por macaquinho, né? Que vem do termo tipo macaco, de levantar o carro. A gente conhece por macaquinho. Então, no caso desse, eles são 3, ó. Na catraca, lá que eu tenho da Shimano, são 2 só. Um aqui e o outro aqui. Esse aqui são 3, quer dizer, são 3 pontos de apoio na engrenagem ali do cubo para dar tração. E como você sabe se está gasto? Você olha aqui, ó, essa ponta aqui, se ela não está arredondada. Se ela estiver arredondada ou muito fina, você sabe que na hora que ela encaixar na engrenagem ali vai escapar. Entendeu? Se tiver quebrado alguma pontinha assim, ó, vocês podem ver que todas estão em perfeitas condições, ó. Pontinha bem feita, entendeu? Como se fosse uma unha. Mas ele está muito macio, está muito bom. Aparentemente não tem problema nenhum. E deixando claro que eu não estou mexendo nisso aqui porque está com problema. Estou fazendo uma revisão. E só de sentir ele aqui rodando, apoiado aqui, dá para perceber que os rolamentos estão rodando liso, macio, sem problema. Então, e eu não tenho rolamento para trocar. E também não vou comprar só para isso. Isso aqui já é uma coisa bem mais difícil de dar problema. Não que não dê, mas é mais difícil. E esse aqui está com cara de novo. E deixando claro, eu nunca mexi nisso, porque antes era cubo da Shimano que tinha aqui, aquele que tem as esferas. Então rodei um bom tempo com aqueles cubos, depois eu desisti e coloquei esse da Novatec, que pela aparência aí, ó, como vocês podem ver, está muito bom por sinal. Então, agora aqui, como eu disse, o FreeHub ele trabalha aqui dentro, né? Nessas engrenagens. Então, eu tenho que ver como que tira esse rolamento para não danificar, porque eu estou aprendendo e é o que eu estou falando. Tem coisas que eu não vou mostrar para vocês como eu estou aprendendo, então eu tenho que saber como é que faz primeiro, né? Mas o que eu estou vendo que parece que esse rolamento, acho que ele sai por aqui. Tem que ver. Estou meio preocupado de dar alguma pancada e danificar, meu. E depois, mas como eu disse, é a primeira vez que eu faço. Mas o rolamento que eu tenho, que é o 6001, que é o rolamento próprio dela, aí sim. Para vocês verem, eu estou descobrindo coisa. Porque como eu disse, a mecânica dessa bicicleta, essa parte aqui, eu nunca tinha feito. Então, esse é o rolamento original. É um 6001 2RS. É o original. Esse aqui eu comprei no AliExpress porque eu não estava achando as bicicletarias aqui. E isso é porque eu morava em São Paulo e fui em várias. Não tinha essa medida de rolamento.
Então eu comprei do AliExpress achando que, como tudo é feito lá mesmo, né? Isso aqui deve ter sido feito lá também. O cubo veio de lá, é made in China. Mas olha a diferença aqui da espessura do anel interno para esse aqui, ó. O externo está até na mesma medida, mas o interno, olha que diferença. Estranho, né? Só que o rolamento é o mesmo, ele serve lá, porque o que vale é essa medida aqui e a medida que vai entrar o eixo. Então o que eu fiz? Tirei as tampinhas do rolamento original que está na bicicleta, estava, né? E vou dar uma limpada aqui nessa graxa, uma graxa que já tem um certo tempo, mas tem bastante graxa. E vou limpar, sentir o rolamento rodando aqui e vou engraxar de novo, porque esse rolamento está muito bom. A bicicleta não estava fazendo barulho e eu não vou arriscar colocar esse aqui assim, né? Se esse aqui tá bom. Para eu colocar esse aqui, que vamos dizer que é um paralelo, a mesma coisa que você ter uma peça original usada, mas revisada. Aí você vai tirar a peça usada original, revisada, para colocar uma nova paralela. Posso até fazer isso, mas quando essa aqui tiver com problema real, aí eu coloco essa. Aí aqui eu passei o óleo diesel, eu vou lavar ele com a água da torneira mesmo e deixar secar. Então essa é uma manutenção que eu não vou terminar hoje. Esse vídeo vai terminar, para vocês vai ser um vídeo só, mas para mim será no mínimo 2 dias ou mais. E aí eu vou fazendo as etapas. Porque não adianta montar com pressa, né? Fazer o serviço com pressa é pedir para dar errado. Ó, tirei a graxa, eu sinto que ele ficou mais áspero. Entendeu? Mas isso é normal, porque ele está sem lubrificação. No caso eu tirei a lubrificação. Pode ter entrado alguma sujeirinha aqui, nessa que eu usei o óleo diesel já não tão limpo, né? Não tão puro. Mas isso é normal. Agora eu vou lavar com água e depois deixar secar muito bem para colocar uma outra graxa nova. Então galera, depois de algumas batidas eu consegui tirar aqui esse rolamento. E o que estava me preocupando é que eu achei que a medida dele ele era mais largo do que aqui as engrenagens, né? Da onde encaixa o free hub. Só que não, ele é na medida aqui do cubo. Essa engrenagem, pelo menos pensaram nisso, né? Deixaram um pouco mais aberta para que ele entre e saia, né? Porque senão já pensou, tivesse que tirar isso aqui, essas engrenagens do cubo para poder mexer com o rolamento, seria uma insanidade total. Então uma dica que eu tinha esquecido, pessoal, é, além de você olhar aqui os macaquinhos, né, como estão, você tem que ver a pressão da mola. Se tem pressão para eles sempre estarem levantados. Todos têm que estar levantados, ó, todos. Isso vale tanto para o free hub quanto para a catraca. Porque se perder pressão, a mola, ele não vai encaixar na engrenagem e é onde a bicicleta pode dar aquela patinada quando você pedala. E o outro lado vocês têm que ver se tiver dando problema, se tiver com alguma engrenagem dessa aqui, por exemplo, quebrada, né? Porque o encaixe é aqui dentro, ó. Ele vai trabalhar aqui dentro, entendeu? Aqui que dá a tração. Então as duas partes têm que casar para formar aquele casamento perfeito. Aqui não pode ter nada quebrado, nenhum desses dentes aqui gastos, e aqui mesma coisa, e a pressão da mola. Então mais uma dica que eu estou dando aí para vocês. No dia seguinte, que ontem escureceu rápido, aí eu já tirei os rolamentos dianteiros, né, da bicicleta, todos aqui estão limpos, secos, que eu limpei. Ó, esse aqui está começando até a oxidar, só que eu vou colocar graxa nele. Aí quando você limpa, você tem que rodar ele seco para sentir. Tem que engraxar logo, como ele secou, oxidou um pouquinho. Isso aqui é tranquilo, entendeu? Então tá aqui a caixa do tesouro. E aí eu nunca mostrei colocando a graxa, né? Vou ver se faço aqui. Como oxidou um pouquinho, mas isso não tem problema, que eu deixei secando de ontem para hoje. Eu vou injetar um pouquinho de graxa aqui, ó. Tô fazendo aqui porque o sol tá pegando. Então não tem condições de eu gravar no lugarzinho certo ali, que eu gosto. E o sol não está ajudando, ó. Eu primeiro ponho graxa de um lado, que a tampinha quando apertar,
aquela tampinha vai espremer, né, a graxa para dentro. Isso aqui também, ó. E já dei uma girada, mesmo seco, né, o rolamento não tem folga, nada. Por isso que eu vou optar por colocar eles de volta. E não vou colocar aquele outro lá que eu não... acho que não vem ao caso nesse momento. 6 rolamentos, 2 no cubo dianteiro, 2 no cubo traseiro e 2 aqui no freehub. E todos são 6001 2RS. Porque esse aqui, quando eu olhei também, ó, ele estava com uma marcação aqui impedindo de ver o número 1, bem aqui, ó. Entendeu? Um desgaste aqui bem em cima do número 1. Aí me deixou na dúvida se era igual. Mas é 6001 2RS, todos os rolamentos. Montei aqui a roda, o cubo dianteiro, né? Não é muito diferente da outra, só que essa aqui você precisa muito de ter 2 chaves dessa, ó. Porque você tem que pegar aqui, ó, e tem que ser uma chave estreita, porque aqui tem essa tampinha aqui, ó, que não deixa. E a sorte que eu tenho 2. Você tem que pegar esse lá e do outro. Então, se você pretende mexer com bicicleta, você tem que ter essas 2 chavinhas finas, ó. O perfil delas são finos para esse tipo de serviço, que uma chave de boca normal não vai resolver. Galera, deu trabalho para montar aqui colocar os rolamentos, né? Porque o cubo aqui ele é mais fundo, é diferente da pegada lá da outra bicicleta, e aqui tem que ter mais cuidado, né? E como eu disse, eu não sou um mecânico profissional, eu faço para mim, e nessa bicicleta eu nunca tinha feito. Então não deu para gravar tudo, porque ia demorar demais, e como eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo ainda, né? Tem muita coisa que eu não sei. Aí com os conhecimentos que eu tenho, eu consegui desenrolar essa mecânica aqui, mas é um pouco diferente da outra. Aí é aquilo que eu falei, ó, da chave para dar o aperto final aqui, para travar, tem que ser chave fina, naquele mesmo esquema, dá uma apertadinha aqui, ó, segurando de um lado, do outro. Não pode estrangular o eixo, para não estrangular o rolamento. Com a mão você sente se tem folga. Eu acredito que a folga que tinha na roda, acho que era desse aperto aqui, ó, que acho que quando eu tirei estava até folgado. Então não é rolamento, o rolamento entrou justo. Coloquei dentro das condições que tinha aqui, coloquei bem justo, né? E aqui não tem folga nenhuma, não tem folga na vertical, na horizontal, de jeito nenhum. E ontem eu usei uma chave de grifo, né, para tirar aqui o cassete, sendo que não precisava, né? Uma chave 22 faz a mesma função, só que na hora nem pensei, né? A gente vai fazendo e depois é que para pensar. E agora, com a cabeça mais tranquila, tô dando um aperto aqui no cassete. Também não precisa ser muito, né? Só manter ele firme. Ele dá uns pulos porque tem umas engrenagens, tanto nele quanto aqui no último cog, que é 12 dentes. O ideal seria um de 11, né? Para andar muito na reta. Esse de 12 aqui quebra um galho. Um dia, quando eu for trocar, eu vou procurar um de 11. E aproveitando aqui que ela está sem as rodas, fica mais fácil de limpar alguns lugares de difícil acesso. Só que hoje não teve aquele isolamento com sacolinha plástica, com nada não, porque eu estou lavando com a mangueira de rua, água que é muito fraca aqui, ó, praticamente não tem muita pressão, e eu estou com cuidado também, ó. Mais uma dica aqui que eu tenho é, por exemplo, você mexeu no disco de freio, você pode ter contaminado ele com a mão suja de graxa ou de óleo. Então você pega um pano, um thinner,
Eu não tenho um pano, estou usando um papel toalha e vou descontaminar ele. Claro que com a mão limpa, né? Você não pode tentar fazer isso aqui com a mão suja. Então, agora é hora de mexer com a pastilha. Com a mão limpa, viu, pessoal? Nada de mexer com pastilha com a mão suja. Você vai contaminar a pastilha e vai ter problema. Então a trava você dá uma desamassada e ela sai com facilidade. Aí aqui você vem e empurra, né, a pastilha para fora. Ela tem uma mola. Essa aqui são de resina. São originais ainda da bicicleta. Freio Shimano. Então as pastilhas são originais. Está na hora de trocar. Eu vou colocar uma semi-metálica. Trouxe até aqui para o sol para mostrar. Ó. Isso aqui são pastilhas semi-metálicas novas. E essa aqui são as originais de resina. A semi-metálica, ela tem esses pontos brilhantes, que são raspas de metais aqui. Uma espécie de farelo de metal. A metálica, ela tem muito mais metal e ela gasta muito mais o disco e faz muito mais barulho, só que dura mais, a metálica. Essa aqui seria o meio termo, é o meio termo entre a metálica e a de resina. E olha como está gasta, espero que dê para ver, estou gravando aqui no sol, eu mesmo pelo visor do celular não estou vendo quase nada, mas acredito que esteja bom para vocês, olha só a diferença. Terminei de montar as rodas. Não deu para mostrar, galera. Essa aqui não tinha muito o que mostrar porque a pastilha estava meia vida. Então essa aqui eu só tirei, olhei e montei de novo. Aí quando você monta tem que dar um ajuste, que ela fica pegando, mas não tem como mostrar tudo, porque estou gravando aqui sozinho. Isso seria se tivesse uma pessoa aqui gravando e tal, né? Eu fazendo serviço e a pessoa fazendo o que eu estou fazendo agora, totalmente para isso. E como o sistema aqui é raiz, é bruto, nós não temos, né? Então não deu para mostrar. E outra, esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Eu vou tentar cortar o máximo para deixar o máximo de informação aqui, mas vai ter que ser editada muita coisa. Uma coisa que me incomodava era o barulhinho do cassete, né? E agora, ó, tá bem baixinho, quase inaudível. Que vai ter que fazer um pedal teste também, né? Não adianta eu fazer manutenção aqui e não fazer um pedal teste. E aí espero que vocês prestigiem o vídeo do pedal teste para saber se o que eu fiz deu certo. Agora eu vou mexer no movimento central aqui. Eu vou desmontar ele e vou tirar isso aqui, já é igual da outra bicicleta. Isso aqui para mim não tem muita novidade. E depois lubrificar, né? Corrente, os cabos de câmbio, dá uma olhada, né? Talvez eu não troque, que eles parecem estar bom. E quando eles quebram, geralmente é lá em cima, é no passador aqui em cima. Eu vou dar uma olhada aqui no passador, como que está. Não havendo necessidade, não vou trocar. E provavelmente no sábado, final de semana, sábado ou domingo, fazer um teste. Então, próximo passo. Então, começar a retirar o movimento central. Aqui é uma chave Allen 8, que é para esse parafuso aqui, no movimento central. E eu tenho que calçar pedal do lado de lá para conseguir fazer força, né? Porque senão será impossível aplicar força aqui com ela no cavalete de manutenção. E quanto à folga aqui na roda, ficou boa, dei um pequeno teste aqui, era só aperto mesmo, não era folga do cubo, né? Não, o cubo está perfeito, o rolamento encaixou perfeitamente, só dei um ajuste aqui no aperto, a folguinha lateral que tinha na roda traseira sumiu. Agora vamos sacar aqui o pé de vela. Aí temos essa ferramenta aqui, ó. Uma vez eu estraguei a rosca de um pedal. Eu também falo dos erros que eu cometo, tá? Eu não vou falar que eu sou perfeito e aprendi tudo sem errar. Eu errei muito nesses 30 anos e passo um pouco dessa experiência para vocês. Eu fui usar essa ferramenta aqui para sacar um pé de vela, só que tem esse adaptador aqui, ó, que no caso dessa bicicleta não usa, ó. Essa tampinha aqui estava bem presa, que ela é um adaptador. No caso, se eu usar ele, ele vai forçar contra o próprio
pedal aqui e vai gastar essa rosca, porque eu tenho que forçar o eixo do movimento central e não o próprio pedal aqui. Então isso aqui é um adaptador que depende. A maioria das bicicletas não usa. Eu não sabia. Aí eu coloquei com isso e fiquei rosqueando e não saía, porque estava forçando o próprio pedal e a rosca aqui comeu a rosca interna do pé de vela. E para tirar, só na pancada, só na marreta, destruiu o pé de vela. Então, muito cuidado se você for usar. Olhe se precisa desse adaptador, senão tira. Aí você faz o que? Você aperta ele aqui, ó. Ele vai pegar a rosca. No caso eu tenho que voltar essa e fazer essa aqui pegar, ó. Aquela que vai ser o apoio, para na hora que essa aqui entrar, é ela que expulsa, né, o pé de vela. Agora lá em Nazaré Paulista, saiu só com a trepidação. Agora se for tentar fazer aqui, meu, mas não sai mesmo. Então, para tudo tem que ter ferramenta. Você tem que ter um pouco de conhecimento e ferramenta é fundamental. Então, vamos desmontar aqui. Então, depois de usar aquele extrator do pé de vela, tem que usar essa ferramenta aqui, ó. Essa chave aqui, que eu não sei o nome, uma chave estriada, que é para sacar o movimento central. Só que aqui eu não tenho mesmo uma chave de boca desse tamanho aqui. A maior que eu tenho é 26. Não chega nem perto aqui de encaixar. Acredito que essa aqui seja uma 30, 32, essa chave aqui. Galera, consegui tirar, né? Estou quase uma hora tentando. Não ter as ferramentas apropriadas é complicado. E tem essa chave aqui, né? Só que o certo é ter uma chave de boca aqui, que pegue, facilita muito, né? Eu estava usando aquela chave de grifo enorme, toda hora escapava quando colocava aqui. Fiquei quase uma hora tentando. E eu estou cansado. Cansado, e sabe quando você está cansado, as ideias não fluem? E eu já estava quase desistindo, só que eu não sou de me entregar assim. Aí o que eu fiz? Eu tenho uma chave de grifo menor, que se encaixou melhor aqui na ferramenta, e usei essa extensão, esse cano, entendeu? E aí deu certo. Aí eu consegui tirar com mais facilidade. Eu estava me matando e as ideias não estavam vindo, né? O cartucho do eixo da ponta quadrada é isso aqui, ó. Aí aqui tem um rolamento que eu vou tirar. E aqui a outra parte da base, né? Que fica cobrindo o outro rolamento. Que é o mesmo princípio aqui do rolamento da bicicleta. Eu vou abrir a tampinha aqui, vou lubrificar, vou limpar e depois eu monto de novo. E saiu água aqui de dentro. Na hora que eu desmontei, pingou um pouquinho de água que deve ter descido pelo cano aqui, que eu uso até uma borracha aqui em cima para evitar esse tipo de coisa. Mas como é alumínio, não vai enferrujar o alumínio. Mas o problema é o cartucho aqui, o rolamento, se entrar água, né? Mas eu vou verificar tudo isso agora e montar. Fazer a revisão básica aqui para trocar a graxa. Fazer sem gravar já é difícil. E gravando, aí torna mais complicado ainda. Então, conto com a parceria e o apoio de vocês, galera. Quando tiver o pedal teste, vamos prestigiar o pedal teste, hein? Porque tem que testar, não adianta fazer todo esse trampo aqui e já sair para um pedal longo aí. Aí se dá pau no que foi feito, ferrou, né? Então tem que fazer um pedal teste mais próximo, sentir a bicicleta, ver como está o funcionamento, se tem barulhos. E os rolamentos, precisava sim fazer uma manutenção, ó. A graxa está bem vencida, tem até um pouquinho de oxidação aqui no rolamento, ó, oxidação, acho que é devido à água que entra ali de vez em quando. Como eu falei, ó, pingou água quando eu desmontei. Então, lavei com óleo diesel, já mudou a aparência, hein? Minha mão tá suja ainda de óleo diesel, né, que eu estou em plena atividade. Aí, ó, rodo ele aqui, sinto como é que está. Aparentemente estão bem. É só dar uma lubrificada. Vão ficar zero. Revisados com garantia. Quem dá garantia para mim sou eu mesmo. Então tem que confiar no que faz, né? Aí eu vou voltar com ela montada aqui, praticamente para encerrar o vídeo. Para nossa alegria, terminada aqui a revisão que ficou nos cubos, no free hub, movimento central
verifiquei os cabos de câmbio e troquei pastilha dianteira. Olhei a traseira, não precisou. E montei aqui o movimento central ainda hoje, que eu tô tão cansado que eu tinha esquecido que tinha sol ainda e secou os rolamentos. Aí eu lubrifiquei, montei aqui o cartucho e coloquei. Não é muito fácil, mas a gente, na insistência, a gente chega lá. Mas hoje foi um dia bem cansativo. Essa revisão rendeu mais do que eu esperava. Estou bem cansado. Agora tomar uma ducha, tomar aquele cafezão da tarde, finalizar o dia e depois fazer um pedal teste. Aí espero que vocês confiram comigo lá se ficou boa ou não. No caso aqui o clique, ó, tá quase sem barulho. Eu acho melhor assim. Do jeito que era muito barulhento. Até quando tava gravando vídeo, colocava a câmera no guidão, passava muito ruído. Acho que assim vai passar bem menos. Então, vamos ver, né? Mas isso não impede o funcionamento dela, apenas é o barulho, né? O clique dela. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que eu pude passar aí para vocês. E deu trabalho, mas faz parte. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!